Meus amigos iniciantes de eletrônica, se inscrevam nesse canal e bora pro vídeo. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos fazer medida de corrente contínua no multímetro analógico. Então será voltagem, está escrito aqui, ó, voltagem corrente direta, ou seja, corrente contínua. Vamos fazer isso em 6 passos. Observe que temos essa escala aqui, ó, daqui até aqui teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações nas garras de jacaré da fonte de bancada. E vamos começar a fazer a medida, né? Observe, 0 volt, 0 volt. Lembrando sempre que estamos aqui na escala de 10 volts, corrente contínua. 0, 0. E vamos aumentar aqui, ó. Observe. Observe que tem uma pequena diferença, né? Esse a gente não leva em consideração. Ó, estamos aqui com 2 volts. 2 volts na fonte de bancada, 2 volts aqui também. Por quê? Temos aqui 0 e aqui 2. Então, devemos imaginar que... Observe que essa escala, são essas três que vamos verificar, né? A escala que estamos aqui é de 10 volts, o máximo que se consegue medir é 10 volts. Essa de baixo. Vamos imaginar que este número 2 aqui, ele esteja aqui no lugar do 50, tá? Para facilitar a escala. Tá ok? Então, temos 2 volts medido. E se tivesse aqui, estaria no 0, como aqui está 2, então neste daqui, intermediário, teríamos aqui 1 volt. Vamos voltar lá para 1 volt. Aí, aqui está a escala feita a medida de 1 volt. Então temos aqui, ó, 0, esteja aqui, ó. Tá? O 2, imaginamos que ele esteja aqui. Então, entre um e outro, temos 0, 1 volt. Aqui seria 2 volt. Vamos para 4 volt. Entre um e o outro aqui é 3 volt, ó. Observe que eu aumentei, ó. 3 volt. Chegamos aqui a 4 volt. Este 4, sempre imaginando que ele está aqui, ó. 6 volt. É claro que se está aqui, seria 5, né? Vamos aumentando. 8 volt. Chegamos ao fim da escala, que só consegue medir até 10 volts. E vamos mudar a escala. Agora, vamos para a escala de 50 volts. Então, vamos voltar lá novamente, né? Então, estamos com 0 volt. A escala de 50, observa que é esta do meio, ó. Tá vendo? Nós estamos seguindo essas três aqui de corrente contínua. Vamos colocar, medir aqui 10 volts. Tá aí os 10 volts. Observe que teria que parar, aqui tá dando 9, mas essa diferencinha aqui é normal. Devido à fonte ou multímetro, né? É normal. Então tá aqui, ó. 10 volts. Esse 10, sempre imaginando que ele esteja aqui, ó, na parte de cima agora, tá? Antes era como estávamos na escala de 10, né? Agora estamos nessa do meio aqui, ó. E vamos para 20 volts. Observe que ele vai parar aqui, ó. Olha lá. 20 volts. 30 volts. 30, tá aqui, ó.
E assim por diante. Se colocamos 40 volts aqui na fonte, vai para 40, chegou 50, é o máximo que se consegue medir, beleza? Então vamos mudar agora para a escala de 250 volts. Observe que na escala de 250, colocamos lá no 0 volt. Normal no 0, né? E esta fonte, como ela consegue medir até 30 e... Vamos colocar 30 volts. Até 32, tá? Vamos colocar 30. Temos aí 30 volts. Como estamos na escala aqui, ó, observe sempre a escala de 250. Então o máximo que a gente consegue medir, fazer medida aqui é até 250 volts. Então observe, tá? É com 0, né? Aqui seria 50. Observe, aqui estamos medindo aqui, ó, 25 volts. Por quê? De 0 aqui seria 50. Observe que estamos nessa escala, né? Então entre um e outro, 25 volts, tá certinho. Se o ponteiro para aqui é 100, se para aqui é 150, se para aqui é 200 e finalmente 250. É o máximo que se consegue medir nesta escala, beleza? A próxima escala. E agora a escala de 1000 volts. Colocamos aqui, ó, escala de 1000 volts. Os zeros são todos iguais. Verificamos aqui, ó, então está em 0, porque aqui também está em 0, né? E como esta fonte ela só fornece 32 volts, né? Então não vai ter como a gente medir aqui até 1000 volts. Agora observa, olha, temos aqui, vamos seguir aqui, né? Aqui debaixo do ponteiro, deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mostrar o 0, ó. Aqui estão os 0, né? E estamos na escala de 1000. Observe que aqui só temos aqui a de 10, vai até 10 volts o máximo, 50, na de 50 vai ao 50 o máximo, na 250, 250 o máximo. Então quando está aqui na escala de 1000 volts, qual dessas nós vamos usar? Vamos usar aqui a de 10 volts. É isso mesmo, vamos usar a de 10 volts. Essa de 10 volts, devemos imaginar que ela está aqui, ó, no lugar do número 250. Imaginamos lá, né? Então o máximo que vai medir na escala de 1000 é até 1000. Mas espera aí, se estamos usando a de 10 volts, então vamos imaginar que este número 10 agora é um 1000. Certo? É assim que funciona. Creio que deu para entender, né? Então, imaginamos que esse número 10 aqui é um 1000. Sendo assim, colocamos mais 2 zeros atrás desse número 10, né? E ele vale 1000 lá. E se parar aqui, colocamos 2 zeros atrás desse número 8, são 800 volts. Ele vai estar imaginando que ele esteja aqui. E assim por diante. Parou aqui, no número 6, com 2 zeros atrás, ele seria 600 volts. Parou aqui no 4, com 2 números 0 atrás, imaginando que ele está aqui, 400 volts. E aqui a mesma coisa. Parou no número 2, com 2 zeros atrás, seria até 200 volts. E os intermediários? Se parar aqui, se aqui é 0, aqui é 200, então aqui seria 100 volts, certo? E mesmo que eu aumentar aqui esta fonte no último, não vai chegar no 100 volts nessa escala. Não tem como chegar, né? Então essa escala não estaria bom para medir 32 volts. Teríamos que colocar nesta escala aqui, ó, de 50 volts. Certo? Mas deu para entender? E vamos para o próxima escala. Bom, já falamos aqui da escala de 1000, da escala de 250
da escala de 50. Desliguei. Da escala de 10 volts, também já falamos. Agora falta essas duas aqui, a de 2.5, que são 2,5 V, né? E esta outra aqui que é de 100 mV. Vamos falar primeiro dessa aqui, ó, que é a escala de 2,5 volts, e depois falaremos esta última aqui, que é 100 mV, 0,1 volt, quer dizer 100 mV. Colocamos aqui então na escala de 2,5 volts. Bom, se estamos na escala de 2,5 volts, isso quer dizer que o máximo que se consegue medir quando está nessa escala é 2,5 volts no final da escala. Aqui, ó. 2,5 volts. Então, aqui neste caso, vamos usar a escala de verificar aqui na escala de 250. Tá ok? Então, agora, vamos imaginar que essa escala de 250, vamos tirar todos esses zeros, o último zero apenas. Então, aqui ó, ficou 2,5, tirando o outro zero aqui, desse número 200, ficou 2,0. Então, se chegar até aqui a voltagem, estamos medindo 2 volts. Apenas 2 volts. Se chegar até o final aqui, 2,5 volts. Certo? Então, vamos lá. Como estamos aqui na escala de 2,5 volts, vamos fazer assim para ficar bem, para entender bem facinho. Eu vou usar aqui uma pilha, que a pilha a gente sabe que ela mede até em torno de 1,5 volt, mais ou menos, né? Poderia medir aqui na fonte, mas vamos pegar uma pilha comum aqui só para dar uma mudada aqui no estilo, né? Vamos fazer a medida nesta pilha. Essa pilha aqui a gente já sabemos que a medida dela é em torno de 1,5 volt. Vamos ver aqui, deixa eu colocar ela aqui. Observe lá no ponteiro que ela está dando exatamente 1,5 volt. Aqui, ó, 1,5 volt. Está com a carga completa. Ela parou aqui, deu 1,5 volt. Se parasse aqui, era 1 volts. E vamos colocar a fonte de bancada, fazer a medida nessa escala novamente. Conectando aqui a ponta de prova, o negativo. Na escala de corrente contínua. Próximo vídeo vamos falar da corrente alternada, tá ok? Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho para que você não perca o próximo vídeo. Vamos falar da outra escala, essa de corrente alternada depois. Hoje estamos falando aqui, ó, corrente contínua, o símbolo aqui, ó, tá vendo? Ela vem daqui a aqui, conforme já dito, né? E aqui, ó, tá dizendo que é corrente DC, voltagem, corrente DC. Então vamos lá. Como estamos na escala de 2,5 volts, né? Temos 0 marcando aqui, vamos aumentar. Opa, aumentou de uma vez. Observa lá que o máximo que consegue se medir aqui, ó, são 2,5 volts. Estamos abaixando. 0,5 está marcado aqui, né? É meio volt. Meio volts. Observe que é onde está parado aqui, né? Deixa eu tirar aqui da frente um pouquinho. Conforme eu disse aquela hora, ó, se parar aqui, 1 volts. 1,5 volt. 2,5. Certo? Porque tiramos todos os zeros. Então aqui nós temos 0,5, que é igual a meio volt. Bom, deu para entender. Vamos mudar agora para
para a última escala. Essa escala aqui, 0,1, essa escala quase não é usada, porque ela é uma medida muito baixa, né? Então tem que estar aqui no zero, né? Vamos colocar nela aqui, ó. 0,1. Eu acabei de dizer que 0,5 é meio volt, né? Então, se 0,5 é meio volt, conforme estava aqui, né? 0,1 é uma quinta parte de meio volt. É uma tensão muito baixa, né? Quase a gente não utiliza ela, mas vamos falar dela um pouquinho sim. Bom, para compreender essa voltagem tão baixa, sabemos que 1 volt é igual a 1000 milivolt. Assim sendo, 500 milivolt quer dizer meio volt. Dividindo 1 volt por 10, teremos 100 milivolt, certo? Então, para esta escala, vamos usar a escala de 10 volts. Para evitar que o vídeo fique longo, vamos terminar por aqui. 100 milivolt, como eu disse, quase não é utilizada, né? Então, para que o vídeo não fique muito longo, vamos terminando por aqui. Abraço a todos vocês. Tudo de bom, até o próximo vídeo.